Glória a Deus. Você que pode, abre a sua palavra em Lucas. Lucas capítulo 1. Amém? Lucas capítulo 1, você que tem uma Bíblia, se não tiver, temos aqui para emprestar. Eu pretendo ser breve hoje, mas não por isso superficial. Amém? Existe uma diferença entre nós sermos sucintos e vazios. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, porque eu vou precisar do espaço. Ok, acho que aqui... Não, tá ótimo assim, porque quando eles vierem e ficarem ao meu lado... Lucas capítulo 1, ok? Eu estava lendo em casa isso. Aleluia. Então vamos lá. Agora eu estava lendo, deixa eu dar um ver. Vamos lá. Lucas capítulo 1. 46. Ok, vamos lá. Nós vamos falar do versículo 5 em diante, ok? Então todos têm aí a sua Bíblia. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante. Deixa eu só aproveitar e tirar daqui essas coisinhas aqui para não atrapalharem. Vamos lá. Então diz assim a palavra de Deus. Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias. E a sua esposa era das filhas de Arão. Arão, né? Filhas de Arão. E seu nome era Elizabeth. Ok? Elizabeth. Já tá, quem acha que o nome era... Isabel. Né? A rainha? O nome dela era... Não, as filhas de Arão, e o seu nome era Elizabeth. Aqui diz a minha versão. De vocês diz? Isabel. Isabel. Então tem uma pequena... É que Isabel vem... Isabel vem do... Não é? Isabel. Isabel. Então é que Então, aqui, numa pronúncia, né, um significado. Então, nome grego, hebraico, né? Então aqui eu estou lendo numa Bíblia de Dependendo estudo da e ela versão. traz a versão do hebraico. Então, Isabel ou Elizabeth era mulher, seja ela qual o nome agora especificamente, nós não vamos entrar nesse debate, mas era a mulher de Zacarias, amém? Então, mas se você for estudar, você vai ver que o nome, a base do nome dela é Elizabeth, ok? Ok. E ambos eram justos, importante isso, ambos eram justos diante de Deus, versículo 6, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, e eles eram irrepreensíveis. Porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdote perante o Senhor na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. Versículo 10. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora à hora do incenso. E ali apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Veja bem, à direita. Ok? Não à esquerda, à direita. Vamos lá. Brincando aqui. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado e um medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias. Por quê? Porque a tua oração foi ouvida e a tua esposa, lhe dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá a muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17. Irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos. Tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E Zacarias disse ao anjo: como que eu vou saber disso? Porque eu sou um homem velho e minha esposa já é avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus,
e sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque tu não creste nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. E o povo que esperava por Zacarias, o povo esperava por Zacarias e admirava-se que ele se demorasse tanto tempo no templo, versículo 21 e 22. E quando ele saiu, não podia falar com eles, e perceberam que havia tido uma visão no templo, porque gesticulava para eles e permanecia mudo. 23. E aconteceu que, tendo se completado os dias do seu ministério, ele partiu para a sua própria casa, e depois daqueles dias, sua esposa o engravidou. E escondeu-se por 5 meses, dizendo: assim fez o Senhor comigo nos dias em que ele olhou para mim, para tirar a minha vergonha entre os homens. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: salve, porque tu és favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, versículo 29, e vendo-a, ela ficou perturbada com essa saudação e disse: não temas, Maria. Aqui o anjo aparece para Maria, ok? E tudo aquilo que foi dito. E aí vamos lá para o versículo 41. Versículo 39, na verdade. Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa para a cidade de Judá e entrou na casa de Zacarias. É o mesmo Zacarias, ok? E saudando a esposa de Zacarias, El, aconteceu que quando El ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre e então ela foi cheia com o Espírito Santo e ela falou em alta voz, dizendo: abençoada és tu entre as mulheres e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isso é para mim? Que a mãe do meu Senhor venha até mim. Pai, essa é a tua palavra. E nessa tarde, Senhor, início de noite, o dia que o Senhor criou para nós, nós nos achegamos a ela com fome, com sede. Queremos tocar, provar de Ti, beber de Ti. E sermos saciados, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Da mesa que o Senhor tem imposta. Para que nós, Teus filhos, possamos comer, ó Senhor, e sorver toda a nutrição, tudo aquilo que precisamos para esta vida, para esse dia. Senhor, aquilo que o Senhor tem como propósito para nós. Tudo aquilo que milita contra a Tua palavra caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Toda distração, tudo que não provém de Deus caia por terra agora, em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, somente Ele, tem autoridade e liberdade para fluir em nós. Em nome de Jesus. Amém. Mas é um texto bem conhecido, amém? Todos aqui conheciam? Alguém não conhecia esse texto? Só para eu... Não conhecia, ok. Não há problema nenhum. Mas vamos entender algumas coisas aqui que são importantes. Vimos que Zacarias era um sacerdote. E os sacerdotes, quando estavam ali no templo, e o templo era dividido em 3 partes. O átrio, o santo lugar e o santíssimo. Ok? Então, no santo lugar, no átrio, era o lugar onde as pessoas chegavam, ali havia uma bacia, as pessoas ali se lavavam, a bacia refletia a própria pessoa, os sacerdotes recebiam ali os sacrifícios, os animais que iriam ser sacrificados para serem pagos os pecados da família que trouxe aquele sacrifício, eram imolados aqueles animais e eles se lavavam na bacia. Então aquela bacia tinha que ser de bronze e bem polido, porque refletia mesmo com água própria a pessoa. Então ali é um reflexo de si mesmo, dos seus pecados e do perdão que vem através do sangue do Cordeiro. Entravam ao santo do lugar, e no santo só o sacerdote podia fazer isso. Havia ali uma mesa de propiciação, uma mesa onde havia o pão da propiciação, que era o pão que representa aqui a palavra. Havia o candelabro, que são com 7 luzes, que representam o Espírito Santo. E havia o incensário, que era utilizado no momento certo para que fosse colocado ali o incenso. E o sumo sacerdote, então a pessoa que fosse escolhida, isso era feito de tempos em tempos, 2 vezes, se não me engano, ao ano, era colocado, então, ele colocava esse incensário por detrás do pano e aí fazia esse ritual de encher com incenso o Santíssimo Lugar, ok? E vimos aqui que
Zacarias foi sorteado, né? Então, coube a ele, vemos no versículo 9, segundo o costume dos sacerdócios, coube a ele queimar incenso. Vimos antes disso que Zacarias era uma pessoa instruída, era uma pessoa que andava justo. Ele e a sua esposa eram justos diante do Senhor, não haviam nada de equivocado. E 2 vezes por ano, a turma sacerdotal, no caso de Abias, porque havia ali um rodízio, eles tinham dentro de cada turma centenas de sacerdotes, e cabiam a Zacarias para queimar esse incenso. Ou seja, havia sacerdotes que talvez na vida inteira nunca iam ter essa chance. Era uma coisa assim, bem complexa. Não era assim, não, no ano que vem é minha vez. Não, você não sabia. Pode ser que você vivesse a vida inteira de sacerdócio sem nunca ter feito isso, porque era feito por sorteio. Tamanho era a responsabilidade que na noite anterior ao momento que tinha que ser feito, o sacerdote sorteado não dormia, eles não deixavam dormir. Porque vai que em sonho ele tivesse algum pensamento impuro e pudesse vir a morrer. Porque Deus é santo. Deus é santo. Quando nós falamos que Deus é santo, não é porque tem prazer em matar ninguém, não é isso. Eu ouvi algo muito interessante, fazendo um parênteses aqui, e eu ouvi de um muçulmano, falando que lá, por conta da Copa, a gente está acompanhando, então, perguntando, alguém se roubar aqui no país, corta a mão direita. Mas se rescindir, corta o pé esquerdo. Por quê? Para que ele continue trabalhando, ele tem que continuar produzindo. Eu não sei se houver a terceira vez o que acontece, ele não chegou a falar. Mas eu achei interessante que é para continuar produzindo, mas então falaram para ele, então a sua religião, a sua lei é muito dura, ela é cruel. Eu falei, não é a lei que é cruel. Não é a serra que corta a mão, é a pessoa que põe a sua mão embaixo da serra. Quando ela toma uma decisão de fazer o que não pode ser feito. Então não é o amor de Deus que é ruim, ou não é a lei de Deus que é ruim. É quando nós queremos fazer ao contrário ao princípio de Deus que é bom. Amém? Então tudo que Deus fez é bom. Mas quando nós não queremos andar naquilo que é bom, escolhemos nós o que é bom, você vai colher do que você escolheu. Então Deus não é ruim. Amém? Aí corta e vai perdendo os pedacinhos, E aí está ele. E a Bíblia diz que era na hora do incenso. Havia 2 horários, um às 9 da manhã e outro às 3 da tarde. E como todo o povo estava lá, nós vimos aqui, que ele estava demorando e o povo estava esperando, muito provavelmente era tarde, porque judeu trabalha. Então eles estavam trabalhando pela manhã, então à tarde tinha muito mais gente. Então eles estavam lá esperando e ele estava demorando. E aí chegamos no versículo 13. Onde Zacarias viu um anjo no 11 em diante, e ele ficou perturbado e caiu medo, pânico sobre ele. E aí nós entendemos que onde ele está, lembra? Em que posição ele está agora do tabernáculo? Ele está no átrio? Não, ele está no santo lugar, se preparando para fazer então o ritual com incenso. E aí dentro desse lugar apareceu um anjo, ou seja, não é um lugar apertado. Não é um lugar assim tão pequenino. É um lugar onde a única iluminação que existe é aquela iluminação que vem das lâmpadas, da lâmpada de 7 bocas, de 7, tem um termo agora que me foge. As 7 lâmpadas ali, o castiçal, o candelabro, obrigado, o candelabro. Então, era a única iluminação do local. E ele ali vê um anjo. Provavelmente um anjo aponta para algo de luz. Então, alguma coisa além do candelabro estava brilhando e ele ali se assusta. E o anjo fala para ele, a tua oração foi ouvida. E nós sabemos que Deus é um Deus trino. E aqui o tabernáculo aponta para Deus, o Espírito, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Nós sabemos que também aponta para o nosso ser, que é o nosso corpo, a nossa alma e o Espírito, amém? Então nós somos um ser espiritual, nós somos feitos à imagem de Deus, então nós somos Espírito, nós temos uma alma que compreende as nossas emoções, a nossa vontade, a nossa psique, nossa mente, e nós vivemos num corpo, que é onde eu e você nos manifestamos. E aí, como eu disse, hoje vai ser algo muito prático. Eu quero que você visualize e compreenda que então, passando já pelo corpo e estando na alma, no átrio, estando ali no santo lugar,
Um anjo aparece e fala então para Zacarias: Zacarias, nós estamos aqui nesse ambiente onde você vai preparar um incenso para dentro de alguns momentos adorar a Deus em espírito. Porque Deus é espírito e aqui o santíssimo lugar representa o espírito. E aí o anjo fala: olha, eu vim aqui te dizer que a tua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Sabe, irmãos, eu não sei quanto tempo ele orou. Eu não sei quantos anos ele estava esperando por isso, ele estava chorando, clamando diante de Deus para ter um filho. Mas fato é que a oração foi ouvida. E eu quero chegar numa seguinte conclusão. Quantos aqui vem anjo todo dia? Alguém aqui? Né? Alguém aqui se candidata? Não. Não é algo normal, não é algo que não venha deixar de ser extraordinário, não é algo... Né? É algo extraordinário, não é ordinário. Você não vê isso na ordem do dia todos os dias. Então, só se manifesta algo extraordinário depois de muita oração. Alô? Não adianta eu não levar minha alma diante do Senhor. Não adianta eu falar: não, Deus sabe todas as coisas, deixa com Ele. Peraí. Oração, né? Orar e agir, né? Por isso que a palavra termina em ação. Quando eu creio e tenho uma atitude no meu coração, mas tenho essa atitude transformada em ação, ainda que esta ação seja não fazer nada. Como assim? Porque às vezes você tem o poder de fazer alguma coisa, mas porque você não ouviu a voz de Deus, é melhor você não fazer. Porque se você vai resolver do seu jeito, não adianta você orar. Faz sentido? Entende o que eu quero dizer? Senhor, eu tenho aqui um carro. É que eu vender? Aí você orou agora, 10 minutos depois você já pôs um anúncio na web. Mas por que você orou? Não, porque Deus, eu dei 10 minutos, o senhor não falou nada em 10 minutos. Você percebe? Então, peraí, às vezes é melhor você não fazer nada se você está esperando uma resposta. Porque vai que aquele dinheiro daquele carro é o seu único lastro, você não precisaria dispor daquele jeito, naquele momento, daquela forma. Estou dando um exemplo aqui tosco, mas leve isso para coisas muito mais graves na sua vida, muito mais importantes, muito mais impactantes. E aí então, o anjo está falando: olha, eu sou fruto do seu clamor. Eu sou fruto da tua esperança. Ainda que hoje talvez você já não tenha mais esperança. E nós vemos que pelo texto, ele até duvidou do que ele ouviu. Sim ou não? Então vem cá, Espírito amigo, faça favor. Né? Isso. Aqui vem a alma sempre. Aqui vem o corpo. Vem cá, Espírito. O Espírito está aqui, ó. Bonito, Espírito. Então você e eu somos um ser espiritual. Temos uma alma e habitamos no corpo. O corpo é o átrio. A alma é o santo lugar. E o Espírito é o Santíssimo. É onde Deus habita. Amém? Vai um pouquinho mais para cá. Para ficarmos, que eu tenho toque. Ali fica igual na... Isso, pronto. Né? Eu não tenho um ataque aqui. Mas tudo bem, vamos jogar pela janela. Pronto. Estou brincando aqui. Então, o que é importante aqui? Aonde foi que o anjo se manifestou? Embora que de forma corpórea, mas ele estava onde? No santo lugar. Então não foi no átrio para que todo mundo visse, mas foi no santo lugar. Algo lá dentro. Uma convicção interna. Às vezes eu e você estamos procurando o anjo cor-de-rosa com bolinhas verdes. E Deus está falando com você no seu espírito, na sua alma. Deus está te trazendo convicções na sua mente. Deus está calando as suas emoções. Deus está trazendo visões internas. E você quer ver? No átrio. Eu e você estamos pedindo para Deus: mostra um sinal. Mas se não acontecer isso, não é de Deus. Se a pessoa quebrar aquela unha, é de Deus. Se ela não quebrar, não é. Se eu for hoje no manicure, ela me atender rápido, é de Deus. Você não é, sabe, umas bobagens que você e eu podemos inventar como sinais, quando Deus já está colocando dentro. É onde cabe você e Ele, é onde das suas emoções, é onde eu e você, nas nossas orações e clamores diante do Senhor, Ele sabe e Ele tem ouvido a tua voz, e porque você tem feito isso, vai acontecer, aleluia, vai se manifestar, a presença do extraordinário vai acontecer. Para isso eu e você temos que manter uma posição e crer. E Zacarias estava lá.
E quando acontece, ele orava, e já estava tanto no automático, que o anjo falou, vai acontecer. Ele começa então a virar para o anjo, no versículo que você continua aí no texto, e ele fala, como é que eu vou saber disso? Eu já sou velhinho, eu já não consigo mais empinar o pipa, a coisa já não acontece mais, minha mulher já está velhinha, a gente já não sabe mais, nem lembra. E ele foi o anjo falando, escuta, eu assisto diante de Deus, e eu vim aqui te dar uma boa notícia. Mas vamos fazer o seguinte, para você não estragar a boa notícia, para que você não venha, através do poder que existe dentro da sua alma e da minha alma, para que você não atrapalhe o projeto, você só vai ficar mudo. Tem orações, e Deus às vezes espera que eu e você simplesmente fiquemos quietos, para deixar Ele ser Deus. Para deixar que Ele se manifeste. E aonde foi a mudez dele? Aqui. Agora você acha que a cabeça dele ficou como? Como é que ficaram os pensamentos? Como é que ficou as emoções? Ele querendo falar e não conseguia, e o povo achando que ele estava acontecendo alguma coisa. Por quê? Porque se o sacerdote entrasse diante da presença e tivesse sido achado em pecado, ele era consumido ali, instantaneamente. Puxavam ele por uma cordinha que ficava amarrada à cintura. O povo já começou a estranhar, o homem está demorando. Deve ter morrido. Já começaram a fazer bolão, morreu ou não morreu, morreu ou não morreu. E de repente ele surge e não consegue falar, aí causa mais estranheza, aí começaram a entender por gestos, ele mostrando que ele tinha tido uma visão. Acabam-se os dias do período que ele tinha que ficar ali, servindo ao Senhor, vai para casa, e aí foi a festa da esposa, um marido mudo. Imagina, que bênção. Aí ela até engravidou. Esse homem pagou o preço. Ai, Jesus, esse aí pagou o preço. Depois de 6 meses, né? Você vai continuar lendo, escreve-se lá João. João significa, é o nome, é o favor, significa favor de Deus. Queriam dar um nome parecido com o da família, eles, por uma escrita, ele disse que não, que o anjo já tinha dito que o nome era João, e é o João Batista que nós estamos falando. Mas veja que profundo nós entendemos que nós, como espírito, orando a Deus na nossa alma, com a nossa razão, com a nossa mente, com as nossas emoções, passamos por emoções, temos ali as nossas questões, e é lícito ter, porque estamos aqui como humanos, e temos aqui o nosso corpo. E não é de propósito que a parte do corpo aqui parece que é a menor, mas é a mais forte, quando você e eu não damos vazão ao Espírito Santo, porque o corpo se alinhando com a alma milita contra o Espírito, mas quando a alma está sujeita ao Espírito, o corpo transporta a glória de Deus, porque é esse o projeto do Senhor. Mas quando você e eu vivemos somente nos desejos do corpo, ele engole todo o resto, mesmo sendo a parte mais fraca. E aí, então, o anjo falando, olha, você se manifestou, o anjo se manifestou, a coisa aconteceu, foi gerada a promessa. Quando, então, Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus, vai visitar, porque eles eram primos, não sei se você sabe que João Batista e Jesus são primos, porque você viu aqui que Maria vai visitar ali a sua cunhada, e aí, cunhada, né? Falei certo? É cunhada. Quando, então, ela aparece, a promessa que foi dita, a semente que foi gerada no espírito e na carne, já era uma gravidez. O que aconteceu em Isabel? Ela ficou cheia do Espírito Santo. O que estava no espírito tomou conta da alma, foi reverberado no corpo, a tal ponto de a criança, já no ventre, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Uau! Já reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. A pergunta para nós hoje é a seguinte: quando alguém que carrega a presença de Deus aparece diante de você, eu e você ficamos cheios do Espírito? Sim. Nós reconhecemos a presença do Espírito Santo naquela pessoa, nós reconhecemos que há uma unção, que há uma liberação, que há ali algo da parte de Deus, a tal ponto de a nossa emoção ser colocada abaixo do controle do Espírito Santo, e o Espírito Santo, então,
poder liberar a unção que alcance o nosso próprio corpo, nos trazendo cura, nos trazendo direção, nos trazendo respostas. Porque aconteceu isso com Isabel, a esposa de Zacarias. Isso é um símbolo para nós, de que nós como templo, hoje nós somos a igreja. Né? Une aqui, quando você olha, você não se vê nessas três partes. Você vê só o corpo. Vem aqui para trás dele. Né? Pode baixar. Isso. Pronto, eu gostei da ideia. Você só vê o corpinho, o rostinho bonitinho, né? Você só vê... Mas aqui dentro tem uma alma, né? E ele é um espírito, na verdade. Então, ele é um espírito que tem uma alma. Se ele não deixar o Espírito de Deus, através da palavra de Deus e da oração do Espírito Santo, e de uma vida onde ele tome decisões na sua alma, que o levem para o Senhor, o corpo vai detonar com a vida dele. Por quê? O pecado corrompeu o nosso corpo. O pecado corrompeu os 5 sentidos, né? A audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. A alma está quieta aqui, por favor. Quieta, a alma. Obrigado. Isso. A alma é terrível. A gente tem que estar toda hora mandando ela ficar quieta. É uma benção. Né? A alma se agita, ela fica querendo perturbar, enfim. Mas é uma alma doce. A Bíblia diz: fica quieta, tia alma, e saiba que só o Senhor é Deus. Assim como uma criança desmamada no seio de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Minha alma. Assim nós temos que tratar nossa alminha, deixar ela calma, tranquilo. Agora deixa ela solta para você ver. E Zacarias, um sacerdote, um homem de Deus, deixou a alma dele, por mais que ele orasse, por mais que ele quisesse algo do Senhor, ele corrompeu por algo tão lindo, tão perfeito, que quando manifestou-se sobrenatural, ele duvidou. E sabe qual é a única coisa que pode impedir a mim e a você de receber toda a plenitude do propósito de Deus na nossa vida? E eu vou te dizer além, o único pecado que leva alguém para o inferno, e o inferno é simplesmente a ausência de Deus, não é um lugar físico, não tem no mapa, no Google, coloca lá Google, inferno, não tem. Não tem a ver com algum lugar geográfico, não tem a ver com lugar lá na eternidade. O inferno é hoje, o céu também não é na eternidade, o céu é hoje, é agora, porque Jesus prometeu vida e vida em abundância, aleluia. E onde Ele está, nós somos livres, onde o Espírito de Deus habita, nós podemos ser livres, podemos fazer tudo, nem tudo nos convém, mas podemos fazer tudo. Nós somos chamados para viver em liberdade, nós somos chamados para experimentar a vida de Deus em nós. Por que não vivemos isso? Porque corrompeu-se o HD, o Espírito que quer trabalhar em nós entristecemos, nós extinguimos às vezes, porque não voltamos para o nosso Espírito e não somos plenos, buscamos satisfação aqui. E o homem, como sacerdote, vivia um ritual, vivia de uma maneira religiosa, e a Bíblia deu testemunho, a Bíblia dá testemunho, que ele era irrepreensível. Uau! Quantos homens a Bíblia diz isso? Poucos. E a Bíblia está dizendo que ele era irrepreensível. Mas qual foi o detalhe aqui? Que mesmo dentro da irrepreensibilidade, é isso o termo? Dentro da sua irrepreensão de conduta, dentro de algo externo, ele tinha uma questão interna. E Deus não olha só o externo. Ele olha o interior. Deus não julga a aparência. Deus conhece o que está aqui dentro. E Deus foi no ponto. Vai acontecer o que você orou. E aí, qual era o ponto? O único pecado que nos leva, então, à eternidade longe de Deus. Incredulidade. Falta de fé. É eu e você não crermos no que a palavra diz. Eu e você duvidarmos do amor de Deus, da graça, duvidarmos do favor, duvidarmos de que Ele te chamou e te escolheu para nascer, para viver o melhor dele. E aí, para que esse pecado não fosse contínuo, calou-se o corpo. Né, corpo? Onde a alma se agiu aqui. Então, calou-se o corpo. Olha só a consequência. Aí eu pergunto para mim e para você, será que para que nós venhamos a receber algumas promessas de Deus nas nossas vidas, não é a hora de nós calarmos? Pararmos de murmurar, pararmos de questionar, pararmos de duvidar daquilo que o Senhor nos deu. Porque qual foi o pecado que levou o povo a morrer no Egito, quando saíram, a morrer no deserto, quando saíram do Egito? Era para levar 40 dias. Levaram 40 anos, porque
murmuraram. Murmuração é reclamação constante, é dúvida, é questionamento infundado, injusto e fruto de ingratidão. O povo era escravo, chicoteado todos os dias, judiado todos os dias, e tiveram saudade dos pepinos do Egito. Será que eu e você, ainda que judiados estamos, temos saudade de algumas coisas deste mundo? Em algumas coisas que nos dão um certo alento? Que pepino você gosta? O que te atrai? Que te faz esquecer daquilo que Deus falou para você? Pode sentar. Ficou claro aqui, irmãos? Obrigado. Nessa tarde, eu quero convidar a mim e a você de termos a mesma consciência de sermos irrepreensíveis, sim, e irmos um passo além, de não duvidarmos, de não precisarmos ficar mudos, mas de sempre dar glória a Deus em todo o tempo, de agradecer ao Senhor, vendo acontecer ou não vendo acontecer, sentindo alguma coisa ou não sentindo nada, percebendo ou não percebendo, porque Ele é Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus, e se Ele falou, vai acontecer. Em nome de Jesus, vai acontecer. Estão querendo roubar a nossa liberdade neste país, mas Ele disse que aqueles que confiam no Senhor voarão com asas como águia. Não me importa o que vai acontecer, nós seremos livres. De uma forma ou de outra, o Senhor nos prometeu isso, e nós cremos nele. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você curvasse sua cabeça, para você não se distrair. Fique da maneira que você quiser, mas, por favor, não se distraia. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Fala: Senhor, como é que está a minha vida? O Senhor prometeu tanta coisa, eu pedi tanta coisa, eu já orei tantas vezes, e eu quantas coisas já desisti, outras eu orei, não era nem para ter orado, porque talvez não era o que o Senhor queria, mas, Senhor, eis-me aqui hoje. Eu quero ouvir a Tua voz, e eu não preciso nem mais de um anjo, porque o Teu Espírito já habita dentro de mim, aleluia. Todo o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Eis que o Senhor está à disposição para aqueles que Te amam e Te buscam. E nessa tarde, Senhor, nós cremos que o Senhor tem algo para nós. E em nome de Jesus, aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que ainda não escolheram a Tua presença, que possam fazê-lo. Que possam tomar uma decisão de falar: Senhor, Tu és o meu único e verdadeiro Senhor Jesus, Tu és o meu único Senhor, eu Te declaro como o Rei dos Reis, como Senhor da minha vida, eu me entrego sem medo, sem medo que o Senhor vai pedir ou vai requerer algo de mim que eu não queira fazer, porque o Senhor é bom, o Senhor é Pai. O Senhor não faria isso, o Senhor não está aqui para me punir, mas o Senhor está aqui para guardar, proteger e me dar vida e vida em abundância. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por quem estiver nos ouvindo, quem está, Senhor, aqui ou está ao longe, que o Senhor visite a cada casa, que o Senhor toque em cada coração, que o Senhor responda, ó Deus, de forma sobrenatural ou não, de forma visível ou não, de forma tangível ou não, mas que na alma de cada um, ó Senhor, nós tenhamos este encontro com a Tua resposta. E ao encontrar a Tua resposta que cala o nosso ser, possamos dar a resposta também correta de confiar, de acreditar, que não importa a condição humana, que não importa o que o corpo ou o que a mente racional diz, o que o Senhor falou se cumprirá em nome de Jesus. Não tem a ver com a minha idade, não tem a ver com a minha condição financeira, não tem a ver com a minha saúde ou falta dela, não tem a ver com aquilo que eu compreendo ou deixo de compreender, não tem a ver com aquilo que eu domino ou não, tem a ver com aquilo que o Senhor é, e o Senhor é Deus, o Pai eterno, aleluia, aquele que nos ama, e que disse, e que nunca caiu uma palavra sua sequer, e que nunca voltou vazia, em nome de Jesus. Que seja assim na minha vida, na vida dos meus irmãos, para a glória e honra do Teu nome. Nós cremos, por isso falamos, e liberamos a Tua parte nesta tarde, ó Deus, em nome de Jesus, que venhamos a ser o átrio perfeito, cheio do Espírito, ser um santo lugar onde a Tua palavra brilhe com a luz do Teu Espírito, e o nosso incensário esteja sempre pronto para Te adorar no Espírito e em verdade, no santo lugar, onde quem nos ver possa perceber a Tua graça e a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a nossa oração. Nós vamos continuar aqui
para os irmãos que estão aqui, nós vamos ter a nossa ceia, é isso? E vamos orar ainda com os irmãos. Você que está aí online, que Deus te abençoe e te guarde. Quero te convidar também, se você puder tomar a ceia com alguém na sua casa, na sua família, faça-o em memória do Senhor Jesus, para a glória dele. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E não duvide. E se for preciso ficar mudo, fique. Cale-se e deixe o Senhor ser Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe.